Atenção, senhores vereadores, para a primeira chamada. André Luiz Ezeque, Claudionor Resse, Dorival de Almeida Júnior, Existo, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio presente, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Não havendo número regimental, iniciaremos nosso trabalho às 20h30, agradecendo a atenção de todos, e já quero, de antemão, cumprimentar os jovens aqui presentes. Sejam bem-vindos. Pede só para todo mundo pôr aí. Pergunta para Neire se é regimental. Neire. Tem prazo? Tem prazo, tal. Tem prazo. 30 dias. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Luiz Ezeque, presente. Claudionor Risse, Dorival de Almeida Júnior, Existo Hélia Fernandes César, João Alberto Minaré, Zé Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, presente. Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Faz um favor para mim. Bate uma foto daqueles ministros. O promotor Ademir Campos Borges pediu para o senhor falar do convite a todos os vereadores. Tá, bate uma foto, todo mundo lá. Havendo número legal, invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declara abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouça a execução do hino nacional.
Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura. É regimental, os concorda, permaneça a comissão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade. A dispensa da leitura. Está em votação a ata da sessão anterior. Os que concordam permaneçam a comissão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade. Através do requerimento número 314/2006, o vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira requer licença de suas funções legislativas na sessão de hoje, por motivo de doença. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam a comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O suplente Aparecido Cipriano está brevemente certificado, ocupará o lugar do titular licenciado. Eu nomeei um ad hoc o vereador, meu amigo, meu irmão Lilico, para assumir a segunda secretaria. E gostaria que isso fosse comunicado à sua esposa, Simone. Mais uma vez eu quero aqui agradecer e registrar a presença dos jovens moradores na Vila Rios, através do presidente Adélcio de Moraes, o vice-presidente Maicon da Silva, secretário de Ações Mariana Mireles. Queremos desejar boas-vindas a vocês. Fiquem à vontade para assistir o nosso trabalho. O vereador Claudio Honor acabou de comunicar a essa casa que está na estrada devido chuvas de Brasília até Barretos. Por esse motivo, deverá atrasar a sua chegada na sessão de hoje. Caso não chegue, essa presidência responsabiliza pela não sua presença. Convite da Prefeitura Municipal de Colina para a comemoração dos 80 anos da cidade, de 19 a 23 de abril, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Já foi. Estive lá, ao lado do Dr. Web Rezec. Ministério da Saúde, informamos a liberação de recursos de Fundo Nacional da Saúde, valor 316.024. Ministério da Saúde, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional da Saúde, valor R$2.847,060. Ministério da Saúde, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, valor bruto 760. Ministério da Saúde, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional da Saúde, valor bruto 3.065,51. Eu vou assinar isso tudo aqui. Ministério da Saúde, informamos a liberação de recursos de financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Futuro Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, 5.621. Do quê? Ofício na Prefeitura 364, senhor Prefeito Municipal, pondo veto parcial do projeto de lei 36/2006 à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Bom, Kiko. Ministério da Educação, informamos a liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Saúde, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, 6.121,34. Põe uma cadeira aí. Aqui, ó, desse lado aqui.
Relatório social apresentado pela assistência social da Casa, referente a dívidas realizadas no período de 31 de março de 2006, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa, ofício 355/2006 do senhor Prefeito Municipal, solicitando prorrogação de prazo para fornecimento de documento requisitada no requerimento 2006 do vereador Existo Hélio Fernandes César, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Tó. O que ele é? O que ele é? José Cão. Se encontra aqui presente hoje, visitando nossos trabalhos, José Faleiro Zecão, chefe de gabinete. Eu solicito e convido o mesmo para que sente aqui na mesa até quando desejar. Paulo Correia e Euripim. Convite, dia 27/4/2006, local Clube Grêmio Recreativo Literário de Barretos. José Ademir Borges lança seu livro A Guerra dos Mandetores, e você é convidado especial. O doutor José Ademir Borges, promotor de justiça, solicita e gostaria da presença de todos os senhores vereadores. Vamos lá. Atenção dos senhores vereadores, discussão única na ordem do dia. Projeto de lei 033/2006, autoria o senhor prefeito municipal, que autoriza a empresa Eletro20 Indústria Eletrotécnica Limitada a alinhar a venda Interlax, borracha, óleo d'água, agroindústria limitada, áreas que específicas doadas pelo município, na zona de uso desertificado Pedro Pinto Paixão, com vista prorrogado ao vereador André Rezec, que irá manifestar. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença na galeria, funcionários, imprensa. O projeto é o que versa sobre a autorização para a empresa Eletro20 Indústria Eletrônica Limitada alienar por venda a Interlatex o seu território. Há 2 semanas esse projeto está com vista comigo, porque em requerimento encaminhado a essa casa, o senhor prefeito avisou que a Interlatex não estava em funcionamento, a Eletro20 não estava em funcionamento, estava em funcionamento parcial. Como a lei do Distrito Industrial determina que quando há uma empresa que ela tem que estar funcionando, se ela não estiver funcionando, é reincorporado o patrimônio à prefeitura, eu tinha solicitado vistas e informações ao senhor prefeito. Infelizmente, até a presente data, o senhor prefeito não encaminhou as explicações. Então, eu acho que impede, inclusive, de fazer alguma consideração, algum voto, porque tem, inclusive, o requerimento do senhor prefeito dizendo que ela está funcionando apenas parcialmente, sem especificar por isso. Diante disso, eu gostaria de solicitar vistas até que o senhor prefeito esclareça o que diz o próprio ofício que ele encaminhou a essa casa. Porque, senão, fica complicado dar um voto, porque, como eu já disse, se não tiver em funcionamento, tem que ser reincorporado ao patrimônio do município. E daí, diante disso, o senhor prefeito poderia, inclusive, fazer a doação e não a venda. Feita a manifestação, está em discussão. Desculpa. É regimental, se concorda com o pedido de vista? Ele já está com prorrogação de
dada a informação da diretora parlamentar que não pode ser pedido visto, tendo em vista o prazo, eu requeiro adiamento. O prazo termina na terça-feira, senhor prefeito? Dia 11. Já vira a próxima sessão? Então, por 2 sessões, até que seja exaurido o prazo, para que o senhor prefeito responda o requerimento. É regimental, os concorda, permaneça em comissão, os contrários se manifestam. 2. Bom. 1, 2. Contra. Não, você já tinha votado, Ilico. Otávio, Euripinho, Existo, Paulo Correia e João Minaré. 2, 4, 5. Favor. 1, 2, 3, 4. Rejeitado o pedido de adiamento por 2 semanas do vereador André Rezec. Continua em discussão, então. Presidente, pela ordem. Desculpa, vereador Euripinho, mas eu gostaria de pedir a palavra pela ordem pelo seguinte. As observações feitas pelo vereador André Rezec são pertinentes e estritamente baseadas no procedimento legal. Não tem nada de errado, não tem nada de político, não tem nada de desviado do intento que é de todos nós de permitirmos que esse procedimento, doação de uma área ou venda de uma área para outra empresa, seja agilizada e feita aqui por essa casa. Só que, senhor presidente, é uma observação feita dentro dos parâmetros legais que tem que ser considerada. Nós não podemos simplesmente acharmos que é um procedimento político e nos posicionarmos favorável ou contrariamente. Por isso, senhor presidente, eu solicito vista do procedimento, não solicito adiamento, não, para que o senhor prefeito responda aquilo que é do interesse e pertinência nossa. Senão, eu vou dizer que, mesmo interessado em fazer esse tipo de mudança, mesmo que seja no sentido de doar ou de vender, eu vou votar contrariamente, porque eu não vou me expor a um procedimento que possa vir a ser ilegal. Obrigado. O pedido de vista é regimental. Os que concordam com o pedido de vista permaneçam na comissão, os contrários se manifestam. Rejeitado o pedido de vista contra o voto de Otávio, Euripinho, Existo, Paulo Correia, João Minaré e o vereador Cipriano. Favorável. André Rezec, Kiko e Lilico. Está em discussão com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem, que tinha solicitado anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe, que nos honra com sua presença no plenário, em nome de toda essa juventude, quero parabenizar pela iniciativa e dizer que sejam bem-vindos à nossa casa e que realmente vocês vivam o trabalho da democracia, que é o que vai projetar as suas vidas daqui para frente. Senhor presidente, com relação a esse projeto da transferência da Eletrovinte para a Interlatex, eu quero analisar de uma forma diferente. Essa casa, por várias gestões, ela já foi cobrada por muitas doações diárias que aqui chegou, com o intuito, tão somente, de alavancar a procura de emprego, de fazer com que realmente a geração de emprego possa cada vez mais crescer na nossa cidade. A Interlatex é uma empresa idônea, que vem crescendo e vem investindo em nossa cidade, e nós entendemos que a transferência, que o interesse em se juntar juntamente com a doação da Eletrovinte junto ao nosso prefeito, já existe um projeto para poder gerar muitos empregos para a nossa cidade. E eu, particularmente falando, como vivencio, até pelo meu próprio serviço, o desemprego em nossa cidade, quando chega em minhas mãos algum projeto que eu sei que vai trazer essa iniciativa, eu fico preocupado e, de repentemente, a pensar naquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa cidade. O Distrito Industrial, gente, para vocês que estão aí nos ouvindo, ele apenas, no seu total, o que tem visto é uma transferência de empresas da nossa cidade para o distrito.
muito pouco se vê uma empresa nova investir em nossa cidade, por enquanto. Mas nós acreditamos na geração de emprego. Nós acreditamos que, tão logo, a gente irá trazer novas indústrias para o distrito industrial que realmente necessita. Então, hoje, as indústrias que lá estão fazendo de tudo para sobreviver. Recentemente, votamos aqui, João Minaré, um projeto da SR Embalagem, doando uma área, tendo em vista que é uma empresa também que está crescendo na nossa cidade. Então, tudo que é geração de emprego faz com que nós, homens públicos e responsáveis por leis, pelo andamento daquilo que a nossa cidade, o nosso prefeito quer fazer, nos propusemos sempre a dar o respaldo necessário. Lógico que aqui eu não quero questionar a atitude democrática do nosso colega André Rezec, que, dentro da sua figura como vereador, ele pode estar questionando todos os itens com relação à Eletrovinte. Mas eu estive na prefeitura, conversei em várias secretarias, com o secretário de administração, conversei em alguns setores, está existindo uma dificuldade muito grande em relação a alguns itens, porque sabemos que governos anteriores existe a dificuldade de buscar algumas informações, sim. Mas, no todo, no mérito, naquilo que eu acho que é necessário, eu estou votando e vou votar consciente nesse projeto, porque reconheço na pessoa da Interlatex, do João Sampaio, que ele realmente, a intenção é das maiores em buscar, em trazer para a nossa cidade, gerar emprego e procurar fazer aquilo, a coragem de acreditar, como barretense, no progresso da nossa cidade. Então, eu já votei nessa casa, doutor Otávio, como nós estávamos discutindo ali antes da reunião, e muitos projetos que hoje posso estar pagando um preço caro. Votei em projetos para a construção de casas do Nova Barretos, onde foi questionado que aquele local era uma área institucional e não poderia ser doado para a construção de casa. Só que beneficiamos, sabe quantas? Quase 100 famílias. Não arrependo disso, não. Votamos em outros projetos que estamos aqui até respondendo ainda por determinação de alguns questionamentos que irão ser feitos, que estão sendo feitos a nível judicial. Muitos projetos para a contratação de médicos fomos questionados e outros mais. Então, esse projeto, eu não ia ser incoerente de chegar nessa casa e nessa tribuna e dizer que eu voto acreditando, sim, na empresa que vai trazer e gerar mais emprego. A Eletrovinte realmente está numa situação, foi uma das primeiras empresas que se instalou no distrito industrial. Ela está parcialmente ativa porque é uma empresa que não tem condições de alavancar grandes projetos como vinha fazendo quando do seu início. Sabemos das dificuldades que a empresa passa, sabemos de tudo aquilo que realmente a empresa hoje se encontra. O fato, de repente, de ter um interesse de uma empresa localizada próximo, de buscar estar aumentando a produção, de gerar novo emprego, isso faz eu acreditar e confiar e votar conscientemente favoravelmente a esse projeto. Por isso, senhor presidente, quero dizer que eu, uma vez que tenho conhecimento do projeto por inteiro que a Interlatex tem em relação a essa área que ela quer constituir, eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos aí colhendo os frutos e a nossa cidade estará crescendo cada vez mais no exemplo que os nossos barretenses vêm dando, acreditando na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pode retirar. Continue a discussão com a palavra o vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, quero agradecer também a presença do nosso grande amigo Faleirinho, chefe de gabinete, cumprimentar todo esse grande público que comparece aqui na noite de hoje,
para assistir o nosso trabalho. Eu, inicialmente, quero concordar com aquilo que o Uripim disse, aqui nessa tribuna. Eu acho que, para nós, barretenses, o povo de Barretos, que sente na pele o problema de desemprego, batendo na porta, às vezes, do munícipe, e quando uma empresa ela tem essa proposta de ampliar, que é o caso do João Sampaio, de ampliar a sua empresa, fazendo uma junção com outra empresa, isso é muito importante. Porque o que significa em tudo isso é geração de emprego. E essa geração de emprego, alguém vai ser beneficiado, é claro. Se amanhã ou depois tiver um número de pessoas que estão lá trabalhando, novos empregados, eu acho que é muito importante para Barretos. Então, eu queria dizer aqui para o vereador André que eu acho que a empresa do João Sampaio, ela tem pressa. Ela tem pressa que esse projeto seja votado, porque, infelizmente, a Eletro20, a gente passa sempre ali e observa. Eu não tive a oportunidade de entrar dentro da empresa, mas eu sei que lá só tem uma pessoa olhando, um funcionário. Então, eu acho que não justifica aquela área que abrange a área da Eletro20 para ficar lá uma pessoa. Vereador, Vossa Excelência, me dá uma parte? Vossa Excelência tem a parte. Eu acho que Vossa Excelência está corretíssimo no seu discurso. E, em momento nenhum, eu sou contra a Interlatex ter a área. Muito pelo contrário, eu acho que a Interlatex é uma empresa que dá orgulho para Barretos e tem, sim, que aumentar os funcionários. O questionamento é justamente sobre isso. Vossa Excelência está me falando, e o vereador Lilico veio me falar também, que tem um funcionário trabalhando. Há pouco tempo atrás não tinha nenhum lá, estava parada. E o que eu questiono não é a questão de passar para a Interlatex. O que eu questiono é o seguinte: se a empresa não está cumprindo o que se propôs, tem que ser devolvida para a prefeitura. E daí sim a prefeitura doar. Agora, se vender, o dinheiro que a empresa está gastando para comprar, ela poderia contratar mais funcionários, se for essa lógica que o senhor está usando. Então, em momento nenhum, eu acho que tem pressa, sim, mas quem devia ter pressa é o senhor prefeito em responder para a Câmara. Obrigado pela parte. Vossa Excelência disse que é a lógica que eu estou usando. A lógica é essa mesmo. Agora, veja bem, ninguém vai impedir a transação de uma empresa com a outra se for entre as duas empresas. Não tem ninguém, nem prefeito, nem vereador, nem munícipe nenhum, que vai segurar essa empresa, impedir essa empresa de fazer um negócio entre os dois. Nem vereador, nem prefeito, ninguém. Porque se eles têm uma conversa oculta entre os dois, e se eles se acertarem entre os dois, alguém vai impedir isso? A empresa pode até voltar para a prefeitura. Agora, o que aconteceu entre as duas empresas, isso não é problema meu, não é problema de vereador e nem do prefeito. E nem de ninguém. O senhor me dá uma parte? Vossa Excelência tem uma parte, mesmo com um amigo vereador e não falando que é um candidato a deputado federal, né? Obrigado, senhor vereador. Estava lendo ali, Vossa Excelência deu Vossa até um... Excelência que está falando desse segundo tópico aí. Deixa eu só lembrar a Vossa Excelência que, dentro do bojo da própria lei, existe a necessidade da autorização do senhor prefeito na transação que Vossa Excelência está citando. Então, não é assim, se as duas empresas se entenderem, está resolvido. Não é desse jeito. Existe uma pertinência também do senhor prefeito municipal em autorizar, conforme determina a lei, que rege os processos de doação de área do Distrito Industrial. Então, só para alertar a Vossa Excelência, em primeiro tópico, que isso daí é necessário. Não é só vindo de um acordo entre as duas empresas. Obrigado, vereador. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Eu tenho certeza, doutor Kiko, José Francisco Abramo Ziara, que amanhã ou depois, eu não quero ser cobrado de forma alguma e de ninguém, e dizer que eu fui um dos que ajudei a protelar esse processo. Absolutamente. O que eu estou fazendo aqui
Eu acho que é uma coisa lógica. É procurar abreviar que a empresa possa acampar essa outra empresa e fazer uma empresa grande. Esse é o meu intuito. Então, eu quero votar favorável, já vou dizer que eu voto favorável, porque eu acho que é uma necessidade. Precisa ser votado e com uma certa urgência. Eu estou fazendo a minha parte. E tenho certeza que o João Sampaio, que é um empreendedor, é uma pessoa que está aí prestigiando a nossa cidade, veio para cá, instalou-se a Interlatex, é um homem de uma competência muito grande, tem um número significativo de funcionários. Então, eu acredito nessa empresa do João Sampaio, por isso eu estou aqui dizendo que o meu voto é favorável. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Dr. Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, funcionários e imprensa, em decorrência das coisas que vieram a ser discutidas aqui, eu achei por bem vir aqui à tribuna, primeiro para marcar meu posicionamento de coerência baseado naquilo que foi exposto pelo vereador André Rezec. Mas eu quero deixar aqui claro uma coisa que tem me intrigado a partir do instante de dizer que tem pressa, há uma necessidade urgente de que essa Câmara apoie, e eu nunca na minha vida, mas nunca mesmo, nem diante de pessoas as mais perdulárias possíveis, eu vi alguém ter pressa em gastar dinheiro. Nunca vi. E me parece que essa é a situação agora, uma vez que há a possibilidade desse benefício da Eletro20 reverter para a Prefeitura e aí a Prefeitura fazer a doação que bem entender. Então, não bate muito bem aqui com meus parcos recursos intelectuais e entender como é que uma empresa quer forçar a barra para receber logo para poder comprar alguma coisa que ela pode ganhar. Então, é a primeira coisa intrigante para mim, e eu não vejo por que alguém aqui dessa casa possa querer acelerar esse processo e fazer o outro gastar quando ele pode ter de graça. Essa é a primeira colocação. A segunda colocação é que nós nos embasamos dentro de um procedimento que aparentemente está tudo legalizado, não tem nada contrário às coisas, mas há um levantamento feito de que há a possibilidade de que nós estejamos infringindo leis que regem os processos de doação dentro da administração. E se nós estivermos infringindo isso daí, nós todos estaremos incorrendo em erro. Já é o primeiro, no sentido de que eu não entendi por que se quer fazer com tanta pressa uma coisa comprada que possa ser ganha. Segundo, se existe uma possibilidade de haver um erro legal embutido dentro desse procedimento, por que nós não podemos perder uma semana a mais? Por que a empresa não pode esperar uma semana a mais, ou duas, quando ela pode ter de graça uma coisa que, evidentemente, caminhará para isso? Então, são coisas que eu acho que os nobres colegas deveriam pensar se não existe alguma outra coisa por trás de tudo isso. Se não existe algum outro tipo de interesse, alguma outra forma de manipulação, ou sei lá o quê, para motivar esse tipo de negociação, quando ela poderia muito bem ser de outra forma, muito mais agradável, pelo menos para uma parte. Para a outra, não. Claro que a outra quer vender, a outra quer faturar alguma coisa. Com relação a situações de distrito, e isso com geração a emprego, eu acho que qualquer um de nós aqui, por mais radical que possa ser, por mais intolerante que possa ser, quer que a cidade gere emprego. Não há dúvida disso. Mas todas as vezes que a cidade gera alguma coisa que possa ser interpretada como negativa aos cofres públicos ou negativa a alguma forma legal, a cidade paga por isso e a cidade deixa de gerar emprego. Haja visto as situações de legais, nas quais o prefeito anterior esteve envolvido. Haja visto que muitas coisas possam vir a passar por um procedimento de bloqueio dentro da Justiça. Esses fatos que nós entendemos como plausíveis de serem condenados pelo Ministério Público, por exemplo, é uma coisa que nós aqui também não podemos ignorar. Então, de repente, o barato sai caro e o dado e o caro poderia ser dado. São coisas, senhores vereadores, para ser pensado. Evidentemente, isso eu só considero, porque cada um dos senhores já tem um posicionamento tomado.
e eu respeito o posicionamento de cada um dos senhores, e vou firmar o meu aqui, como eu falei agora há pouco. Eu não vou correr o risco de estar votando numa coisa que possa conter em seu bojo algo de ilegal, ou que possa correr alguma situação que possa passar a ser bloqueada dentro da tramitação legal, dentro de uma ação pública que possa ser movida contra esse procedimento. Não é, evidentemente, nenhum interesse em prejudicar a empresa A ou B, e muito menos prejudicar a cidade de Barretos, e muito menos prejudicar a possibilidade de geração de empregos aqui em Barretos. Não é nada disso, embora isso possa vir a ser, de acordo com os interesses políticos envolvidos por trás disso, ser usado politicamente por pessoas que possam, por escrúpulo, ou por ignorância, ou por falta de escrúpulo, distorcerem aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala. Mas eu mantenho meu posicionamento e quero dizer aos senhores vereadores que no meu pedido de vista não existia nenhuma intenção de bloquear a normal tramitação e a aprovação do projeto que teria o meu voto. Eu acho que a negação do pedido de vista me dá o direito também de fazer isso, o que rarissimamente fiz nessa Câmara. A partir de agora, o meu posicionamento vai ser de total independência. Antes a gente fazia até jogo de bancada, fazia jogo de situação, fazia jogo de oposição. Agora a coisa vai ser um pouquinho diferente, porque eu acho que os senhores vereadores, dentro da legalidade, poderiam ter sido um pouco mais permissivos e concessivos e entender que nós estamos incorrendo numa situação e que envolve, mesmo que superficialmente, ou mesmo que distanciadamente, a possibilidade de erro. E isso, senhores vereadores, eu não vou cometer. Então, aqui da tribuna, eu firmo meu voto contrário ao projeto, não no sentido da realização comercial que está envolvida, mas da forma como ela está sendo tramitada aqui por essa casa e na possibilidade, como eu disse, de um erro do qual todos os senhores possam vir a ser responsabilizados. Obrigado. Continua em discussão. Tudo bem. Com a palavra, o vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, funcionários da casa, munícipe que nos honra com suas presenças, meus queridos alunos, eu não pretendia fazer uso da palavra, eu ia pedir uma parte ao vereador Kiko, mas acho que não observou, e eu entendo perfeitamente que Vossa Excelência deixou a tribuna. Mas eu me sinto a obrigação de vir aqui dizer para Vossa Excelência, vereador Kiko, que a preocupação de Vossa Excelência, nesse caso aqui, não tem essa razão toda que hoje Vossa Excelência se acautela. Mesmo porque a lei que o senhor prefeito manda para casa, simplesmente ele pede, nos termos da lei que foi aprovada pela casa, simplesmente autorização para que a prefeitura anua a escritura de venda e compra entre duas firmas existentes e que há necessidade da aquiescência simplesmente da Câmara no sentido da vigilância. Esse é o teor e o bojo do processo. Esta celeuma de que uma firma vai comprar, a firma quebrada, tudo isso, e que a firma poderia ter de graça aquilo que ela poderia ter, como Vossa Excelência mencionou, eu quero dizer para Vossa Excelência que não lhe assiste razão de forma alguma, mesmo porque a lei que determina, a Lei 1963, de 15 de março de 85, ela preconiza no seu artigo 4º que realmente o imóvel doado ele não pode ser transferido ou alienado ao terceiro sem autorização prévia e indispensável da Prefeitura, ouvida a Câmara Municipal. Pois bem, e no artigo 5º, em seu parágrafo único, como Vossa Excelência mencionou, e a razão de preocupação de Vossa Excelência, o imóvel reverterá ao poder público desde que, durante 24 meses, ele permaneça inativo. No caso da Eletro 20, eu não vou entrar no mérito se a firma quer comprar benfeitoria, se tem coisas feitas lá, meu caro Kiko. Isso tem um custo de quem fez e para quem vai vender. Isso, quanto custo, quando deixa de ser, a preocupação nossa é simplesmente ter ciência de que realmente está sendo feito, cumprindo justamente a determinação legal. Agora, Vossa Excelência se esquece de que, num passado não muito remoto, Vossa Excelência votou para doação de R$50 mil para aquisição, inclusive, de uma firma Bancama, fazer um contrapiso de uma indústria que foi para o Japão.
Vossa Excelência dava sustentação ao senhor prefeito. Vossa Excelência votou, e eu também votei, quando foi feita a indenização das benfeitorias feitas nas firmas. Vicentini, em termos de 30, 40 mil reais. Outra firma, se não me falha a memória, 2 outras firmas foram totalmente reparáveis nas suas indenizações, quando poderia eu estar aqui na oposição e Vossa Excelência também questionando. Mas como, meu Deus? Se a lei diz que reverte ao poder público, e é clara, sem direito à retenção de benfeitoria, seja lá o que for, eu votei favorável, inclusive, porque não é justo aquele que realmente fez esse tipo de benfeitoria, que ela se subdivide em úteis, necessárias e voluntárias. E aí não se confunde benfeitoria com construção e edificação. Uma coisa é a benfeitoria integrar o patrimônio do bem público, outra coisa é a construção feita. E pelo que me consta, na Eletro 20, pelo que a gente passa na Messias Gonçalves, existe uma construção feita. Construção essa que em outras áreas foram indenizadas aos seus proprietários e a área, inclusive, vendida para outras firmas. Então, se corria para lá o direito e a mesma lei, eu não vejo, e vou votar tranquilo, e a razão de Vossa Excelência até convênia, eu discordar da vista do André, porque eu entendi, porque ele poderia ter tido resposta e não resposta, não me preocuparia com as respostas que não. Vossa Excelência houve ofícios, quando Vossa Excelência já pediu vista, e houve as respostas de Vossa Excelência, o projeto tramitou normalmente, e não se trata de questão de pressa ou não, e não estou preocupado em atender preceito e preconceito de forma alguma. Essa conversa de falar, eu preciso disso, porque senão eu vou embora de Barretos, para mim pode ir. Teve outra firma aqui que nós votamos na calada, assim, num rompance de fim de ano, até a construção de um trevo, e acabou com a rua. Acabou-se com a rua no sentido de dar o respaldo para a geração de emprego. Espera que tenha gerado, porque a nossa vigilância como vereador, meu garoto, eu não vi ninguém indo lá na firma dizer quantos empregos foram gerados a partir desse momento que foi lhe cedido uma rua. Vossa Excelência deu uma parte. Obrigado, vereador. Eu só quero comentar com o comentário de Vossa Excelência que quando a Câmara Municipal autorizou as compras feitas pela Prefeitura, e a Prefeitura comprou, e nada mais justo, eu não discordo disso. Não, não comprou, não. A Prefeitura comprou. Prefeitura... Ela pagou esses 30, 40 mil reais para poder passar a doação adiante. Mas ela pagou, por isso, as benfeitorias. Foi transferida a firma para outra. Exatamente, mas primeiro fez o trajeto legal. Não voltou. Voltou para... Não. Quem é que pagou? Não. A Prefeitura pagou as indenizações, negociou. Isso. E passou a terceira. E concordou passar para a terceira. Exatamente. O que fez dentro da tramitação legal. É a mesma coisa que está sendo feita aqui. Só que nessa situação não está passando pela Prefeitura, senhor vereador. Mas é evidente que O que está passando pela Prefeitura é apenas autorização. O resto, a negociação é da empresa A com a empresa B. Não foi isso que aconteceu no passado que Vossa Excelência está citando? Foi pior no passado. Tá bom, que possa ter sido pior, mas foi o que foi feito dentro do entendimento, e é isso que eu entendo dentro dessa situação, é que o que foi feito no passado foi feito da Prefeitura haver comprado e haver repassado isso para terceiro. Quer dizer, a Prefeitura atuou dentro daquilo que eu acho que determina a lei. O que eu acho que determina a lei nessa situação não está sendo observado. É por isso que eu me manifestei, para tirar essas dúvidas. Por isso que eu havia pedido vista, para que ficasse claro para mim que não há problema algum na transferência do bem A para o bem B, sem que haja, sem que se infrinja qualquer procedimento legal. Era só por isso. Como não tive a oportunidade de fazer esse tipo de levantamento, não me basta, embora a vossa palavra seja uma palavra balizada, não me basta a sua observação. Entendeu? Então, eu vou dizer, de novo, nas coisas, que a minha posição é no sentido de resguardar aquilo que é de direito meu. Perfeito. Né? Não lhe tiro razão, Vossa Excelência. Muito obrigado. Talvez levada pela pseudo-razão, pode ser levada a engodo, mas eu vou dizer a Vossa Excelência, o artigo 4º da Lei 1963 é claro, simplesmente a lei exige nada mais, nada menos do que a prévia autorização da Prefeitura ouvida a Câmara. Só. Realmente não se discute em termos de valores. Em outras doações, a Prefeitura pagou-se benfeitorias, a que preço de avaliação maior do que valia, e foi-se pago. Brincaram com o dinheiro público. Na verdade, foi isso. E não chegou a fazer a retomada do imóvel para depois fazer a doação para a firma, como no raciocínio de Vossa Excelência, que poderia ter de graça aquilo que vai pagar. Não é por aí.
porque nas duas existentes já foi feito o acampamento, a outra firma já comprou direto e nós concordamos aqui na casa. Por quê? Porque o objetivo era de que a firma iria gerar emprego. E nós, nenhum de nós, não digo eu não, ninguém de nós foi lá na firma constatar quantos empregos gerasse no meu município. E se negociou. Só que a firma não pagou a benfeitoria. O pior, a prefeitura tirou dinheiro nosso, pagou a benfeitoria, o donatário, que poderia, nos termos da argumentação do ilustre vereador André Rezec e de Vossa Excelência, ter de graça a doação com toda aquela benfeitoria, quando, na realidade, se valoriza aquilo que fez. E não se deve confundir o que é benfeitoria nos seus diversos segmentos, ou seja, úteis, voluptuárias e necessárias, porque benfeitoria pressupõe a existência de uma coisa principal. A benfeitoria, ela incorpora um principal existente. E construção não se chama de benfeitoria. Construção é construção. E essa construção é indenizável. Razão pela qual eu votei no projeto no sentido de que a prefeitura pagasse. E bem que questionei o valor, mas não poderia questionar o valor em termos de uma avaliação pré-concebida por ilustres que estavam lá e que procediam às avaliações, não só para pagamento, como valores menores em avaliações para desapropriação. Essa é a razão que eu não vejo problema algum no sentido da votação desse projeto, mesmo porque não me preocupa o fato de dizer, tem que ser, porque se não for agora, a pessoa desiste. Se desistir, ela vai comprar terreno onde ele quiser. Agora, o aspecto da legalidade quanto à doação, não tem óbice nenhum. Entendo que o pedido de vista feito pelo vereador André foi para procrastinar, pedido de informação consistiu da mesma forma, e que, se não tivesse satisfeito, o fora é ali na 17, Vossa Excelência, me dá uma 20. parte? Vossa Excelência dá uma parte. Vou começar com uma frase de Vossa Excelência. Se não tem nada para esconder, para que não mandar a informação? Eu baseei simplesmente numa resposta do senhor prefeito municipal que estava parcialmente ativa. E eu perguntei o que queria dizer a resposta dele. Então, não tem absolutamente nada de político e nada. Eu simplesmente estou querendo entender o que o senhor prefeito respondeu. Eu não disse que é problema de político, não. Agora, a única coisa que eu queria que o senhor prefeito respondesse para casa o que a lei diz. Essa mesma lei que o senhor citou um artigo, alguns artigos atrás, fala sobre o funcionamento. A intenção, inclusive, dessa é que gere empregos. Se uma empresa, como todo mundo veio me dizer, não, tem um funcionário, e essa empresa está há tanto tempo, não está gerando empregos. A doação do terreno, a doação de tudo, é feita com o objetivo que o município tenha geração de emprego, pessoas trabalhando, recolhimento de impostos. Agora, a partir do momento que o senhor prefeito disse que não há isso, eu só fiz uma pergunta. E na sessão passada ainda foi feito o pedido, inclusive para o senhor, como líder do governo, que... Não, Vossa Excelência, aliás, eu teria o prazer imenso de ser líder do governo, porque é um homem que presta, um homem decente, um homem digno e probo. Muda-se de figura. Mas eu não sou líder dele, não. Eu sou um vereador igual a Vossa Excelência, mas terei o maior prazer se ele chegar em mim e me incumbir, ouvir dos demais pares, que todos aqui têm condições de ser, no sentido de questionar. Você quer ser meu líder na casa? Serei com o maior prazer, estaremos aptos, tranquilos e conversarmos de forma tranquilamente, tudo que Vossa Excelência quiser. Como eu fui sozinho durante 8 anos, líder de mim mesmo, peitando seu tio na prefeitura, desculpe, com maior galhardia, com tranquilidade. Se Vossa Excelência não é o líder, pelo menos exerce de forma... Exerça a minha função de vereador, Sim. Autônomo, tranquilo, eleito pelo povo, pela vontade do povo. Correto. E não pela vontade de ninguém, pela E vontade daí, do povo. o que eu estou dizendo é que foi pedido para os vereadores, como o senhor, que fazem parte da bancada do prefeito, se melhorou a colocação? Não, ninguém me fez pedido algum. Vossa Excelência não coloca palavra e pensamento da minha cabeça. Vereador Otávio, basta o senhor ver a fita da sessão passada, que foi pedido, foi falado exatamente o seguinte, para os vereadores que dão apoio à sustentação do senhor prefeito, que pedisse, que se atendesse às respostas até a sessão, para que não houvesse prorrogação de vista. Foi isso que foi dito na sessão passada. Eu não pedi nada para Vossa Excelência e não pedi para ninguém. E vou dizer mais, se fosse o senhor prefeito, não teria dado resposta ao primeiro requerimento de Vossa Excelência, porque não teria ele motivo algum para tanto. Mesmo porque o diploma legal, ele tem o diploma legal é claro, pra, o diploma legal é claro, é somente autorização legislativa para tomar uma ciência, porque quem tem que intervir no ato e a responsabilidade legal de todos os aspectos do direito civil é do seu prefeito, nesse caso aqui. Só que quando existe um requerimento aprovado pela Câmara, ele tem a obrigação. Aí é outro problema. E esse requerimento, o senhor mesmo votou na sessão passada, vereador? Requerimento para responder, Vossa Excelência é o zero e vezeiro, e Vossa Excelência já deu exemplo. O vereador Kiko fez um requerimento para a Fundação, Vossa Excelência não reclamou, não respondeu, simplesmente disse.
estranhou totalmente o que existe no Legislativo, está na Justiça lá discutindo. Bom, eu Vossa não... Excelência se dá o pseudo-autoritarismo também, porque, lógico, deve ter o cerne do GEM, Vossa Excelência se dá. Aí isso te levou o vereador Kiko para a Justiça para discutir. Olha, eu não vou ficar em bate-boca, eu só lamento Não, não muito estou batendo que boca, depois eu que estou seus dizendo a Vossa parentes foram Excelência- contratados, o senhor Não, muda de opinião eu estou dizendo completamente pra a sua vez. Eu estou dizendo a Vossa Excelência, respondendo na altura que Vossa Excelência me questiona. Não põe ideia na minha cabeça, não põe palavra na minha boca, eu sou autônomo, tranquilo, independente, fiz, como diz o Jânio Quadro, fiz quilo porque quilo. Essa, vamos deixar bem clara a situação. Se existe alguém que manda em mim, eu digo a Vossa Excelência, tem sim. Mora na Avenida 37, entre a Rua 34 e 36, é uma mulher que me jogou no mundo e cortou o cordão umbilical e disse, nasceu um homem. Ela manda em mim em todos os segmentos, só. Na 37 ela morava, agora mudou para 35, mas mora naquele setor tudo e mora aqui na Avenida 13, que mora dentro de um coração pequeno, mas acolhe uma mulher de um significado muito grande. Esse é o meu entendimento, razão pela qual eu voto esse projeto dessa forma, meu caro. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço autorização para Vossa Excelência para fazer uma leitura aqui. Isso aqui é o regimento interno da Casa e, por consequência, quase que a lei orgânica do município. No seu artigo 194 diz: depende do voto favorável de 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara, os projetos concernentes a... E lá vem uma lista, No seu tópico 11, alienação de bens móveis e imóveis. Aqui. Precisa de 2/3 dos votos. Significam 8 votos. Eu quero dizer aos senhores vereadores que eu não sou, e aí entenda-se o que vossas excelências quiserem entender, que eu vou votar contra, eu iria votar contra, o vereador Luiz Carlos Anastácio contra, o vereador André Rezec contra. Significaria que nós teríamos 7 votos, e os 8 votos que vossas excelências deveriam contar não cabem porque está ausente o vereador Cláudio Honor. Significa que os senhores teriam 7 votos para aprovação desse projeto, que seria rejeitado nessa casa. Vossas excelências me negaram o direito de uma simples vista. E eu entendo que essa simples vista foi apenas um manejo político no qual eu não me enquadro, nem vereador Anastácio, nem vereador André Rezec. Então, eu não sou, e volto a falar aquilo que eu acho que foram comigo. 2/3 de 10 é 7. Não, senhor. É do número da Câmara. Não, senhor. Dos 11 vereadores. Dos 11 vereadores. Então, eu pedi ao vereador Anastácio e pedi ao vereador André Rezec para votarem favoravelmente ao projeto, para que não fique aqui a empresa prejudicada e a cidade de Barretos prejudicada por um jogo que começou politicamente errado aqui nessa casa. Eu poderia perfeitamente, como vereador Anastácio, vereador André, votarmos contra e arcarmos com a consequência disso, mas quem iria pagar seria a Câmara, principalmente pela rigidez e intransigência com que ela agiu naquilo que a gente achava que era um direito nosso. O direito de vista, o direito de analisar melhor, o direito de esperar respostas melhores. Mas nós vamos votar favoravelmente para que fique, pelo menos, na cabeça dos senhores, que o direito democrático e o direito pessoal de voto é intransferível, é alienável, é de direito, porque o dia que me negarem isso aqui, eu vou para casa, vou cuidar da minha família, vou cuidar da minha roça, vou cuidar das coisas que me importam. Porque se eu não tiver direito a voto, a opinião, a análise, para que eu estou fazendo aqui e o que os senhores estão fazendo aqui. Muito obrigado. Falo como líder do meu partido, PFL. Não, pode falar, mas... Obrigado. Vereador Kiko, eu quero dizer a Vossa Excelência, e eu não disse em momento algum que tire e postergue o direito de vista de Vossa Excelência como vereador. Resguardo, admiro e acho que todos têm. Durante 8 anos eu fiquei nessa casa aqui postergado nos meus direitos de vista, nos meus requerimentos, votados todos de forma aleatoriamente, politicamente, tudo mandado, votaram-se todos contra os meus requerimentos
E eu não sequer, em momento algum, titubeei quanto ao meu direito de vista, o meu direito de ser vereador e exercer as minhas funções de vereador. Portanto, o que Vossa Excelência disse, concordo plenamente que tem todo o direito, mas não tem o direito de mudar as coisas, não. Vossa Excelência pode muito bem olhar no projeto que a Prefeitura, se foi lhe dado a lei, o regimento interno, com o artigo já aberto na página certa, Vossa Excelência vai ter a consciência e a tranquilidade de que o presente projeto de lei, a Prefeitura não está dispondo de bem algum e não está vendendo coisíssima alguma para ninguém. Se Vossa Excelência olhar o projeto, se estiver na gaveta de Vossa Excelência, simplesmente veio para casa um projeto de lei que pede autorização da Câmara para o senhor prefeito proceder à concordância da transação de uma firma para com a outra firma. Vossa Excelência vai verificar esse regimento interno e a lei orgânica quando tiver um projeto de doação de imóvel da Prefeitura para alguma firma, aí sim nós vamos ver os 8 votos, que tem os 11. Porque aí nós vamos ver lá naquela tribuna a famosa chave. Não, nós somos favoráveis ao emprego, realmente, emprego. E aí eu concordo com Vossa Excelência, a maioria absoluta, qualificada, da presença, ou da ausência, ou do número, de tudo, faz a maioria o cálculo como quiser. Mas não muda aquilo que está escrito no projeto de lei. Se fosse para se vender, evidente, precisaria dos 8 votos. Se Vossa Excelência quiser votar, é bem-vindo, vereador André Rezec é bem-vindo, vereador Paçoca é bem-vindo, é tudo, é lógico e óbvio. Mas aqui no projeto de lei, só pede autorização para que a empresa Eletro20, Indústria Eletrotônica Limitada, possa alienar por venda a Interlatex. É esse o projeto de lei. Ninguém está doando nada para ninguém. Sinto muito, mas é o meu ponto de vista, e eu não posso me calar como líder diante do que Vossa Excelência disse, de uma forma tranquila, mas que não responde e não reflete a realidade diante daquilo que o projeto determina. Esse é o meu ponto de vista, senhor presidente. Como é que eu posso pedir a palavra? Pode falar aqui. Eu não quero pedir a palavra. Não, pode falar. Eu vou usar depois. Não, pode falar. Outra situação para usar depois. Não. Eu lamento só, senhor presidente e senhores vereadores, que isso não tivesse acontecido enquanto eu estivesse lá na tribuna ou quando Vossa Excelência estivesse lá na tribuna. Porque aí seria a coisa mais democrática possível, o debate que deveria ser travado entre nós dois. O que a Prefeitura continua fazendo em situação aquilo que rege o artigo 194, que está aqui, claro e bom som, que depende do voto de 2/3. No seu artigo 11... Para quê? Leia para mim de novo. Depende do voto favorável de 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara, os projetos concernentes a alienação de bens móveis e imóveis, concessão administrativa de uso de bens municipais, concessão de direito real de uso. Tá? Não é que é só aquele artigo 11, não, senhor vereador. Não tem só aquele 1, não. Não, eu concordo com tudo isso. Agora, leia o projeto que está aqui para votar. A Câmara não está autorizando, o prefeito não está pedindo autorização para a Câmara, senhor presidente. Autoriza o prefeito. Essa autorização, essa autorização, senhor vereador... Não vou discutir mais, não. O senhor é inteligente. Não, Vossa Excelência não quer discutir. Não vou perder tempo. Não, nem eu. Eu já até queria fazer as coisas do